Vou convidar você a estender sua mão em direção ao altar. Nós já adoramos ao Senhor, já dançamos, já nos alegramos. Tem escolinhas para as crianças, elas já conhecem, vão tudo hoje. Podem ir, vão lá se divertir. E eu convido você a estender sua mão em direção ao altar. Que você peça para o Senhor para preparar teu coração para a palavra dEle. Preparar para que nós venhamos frutificar e entender a palavra dEle, amém? Jesus querido, nós te adoramos, te agradecemos, obrigado por estarmos na tua casa, Jesus querido. Pedimos que o Senhor venha usar a tua filha com poder e autoridade. E te pedimos, Jesus querido, que nessa noite, Senhor, meu Deus, o Senhor prepare o nosso coração para a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que muda e transforma a nossa vida. E que teu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus, e você vai dizer amém. Aê, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos, amém? Eu abri a minha Bíblia, começa a cair tudo. Mas é uma bênção, né? Convido você a abrir a sua. Em Hebreus, capítulo 11. Se você não trouxe, você pode acompanhar no telão. Glória a Deus. Nosso coração é o altar do Senhor. E nós louvamos e nós pedimos e nós chamamos a atenção do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, estou aqui. Meu coração é o teu altar, Senhor. Que o nosso coração possa ser o altar do Senhor, dentro e fora da igreja. Amém. Hebreus capítulo 11 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
porque os que isso diziam claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque, quando foi promovido, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Até aqui tá bom. Pela fé. Algo nos diz que nós temos que andar e viver pela fé. Muitas provas nós temos aqui de homens, os heróis da fé. Aqui em Hebreus 11, você pode continuar lendo depois até o finzinho. E assim foi. Eu quero convidar você, mais um instantinho, a pôr a mão no teu coração. E pedir que Deus fale na tua alma. Pai, nesta noite nós estamos aqui, Deus, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu mover. E o Senhor já ministrou através do Espírito Santo, através dos louvores, através das orações, das palavras que já foram aqui reveladas. Nós clamamos a tua presença e pedimos, continua falando conosco, Deus. Nos dá, Pai, uma injeção de ânimo se for preciso. Abra os nossos olhos espirituais para ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Aquilo que o Senhor já vem mostrando há tanto tempo e talvez até agora a gente não viu. Oh Deus, nos dá sensibilidade para ver que o Senhor está assim do nosso lado. Para ver que o Senhor está assim segurando a nossa mão. Para ver que o Senhor está assim trabalhando na nossa causa e cuidando da nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, se tem algo que não vem de Ti, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que possamos nos conectar somente a Ti, para ouvir a Tua voz e o Teu querer. E sermos edificados através da Tua palavra. É o que nós te pedimos nesta noite, nós já te agradecemos, glorificando o Teu santo nome. Porque o Senhor é o nosso Deus. Amém? Você pode se assentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessas primeiras terças-feiras do ano, nós estamos em gratidão a Deus. Nós estamos orando, agradecendo pelo ano que nós tivemos, que passou. E por esse ano que vai ser um ano de bênçãos, e nós já estamos agradecendo por elas, porque Deus é fiel. Talvez uma das formas mais bonitas de ser grato a Deus, de agradar a Deus por tudo, é ter fé. E fé pode ser uma palavra tão simples, tão fácil. Nós cantamos aqui todo domingo, eu tenho fé. Nós temos fé. E nós vamos embora, eu tenho fé. Virou a segunda-feira. E aí, quem sabe você tem lá um boleto
com muitos números. E aquilo te dá uma sensação de medo, de impotência, porque você tem que pagar. E como é que você vai fazer? Quem sabe se você não tem o valor? É um exemplo clássico, né? É um exemplo clássico. Mas às vezes é nessa hora que a gente guardou a fé no bolso e brigou, perturbou, xingou, tirou a paz da casa de quem estava por perto. Porque a gente disse que tinha fé, mas na hora de ver a fé, a nossa fé é trabalhar para que Deus possa operar, então a gente esqueceu da fé. São coisas simples. A fé é acreditar naquilo que não se vê. É a gente se alegrar com aquilo que vai acontecer, que ainda não aconteceu. É entregar nas mãos do Senhor. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, a gente tem que entregar para Ele, não pegar de volta quando virou a segunda-feira. Quando acabou o culto. Quando acabou os louvores que eu estava ouvindo. Quando acabou a ministração. Quando a gente tem fé, a gente se alegra com tudo. E os irmãos estavam aqui louvando e a gente batendo palma. Porque a gente é louco, né? No mundo, se você bater palma porque a figueira não floresceu, porque o pai e a mãe abandonou, porque não tem mais comida, alimento no campo, você está ali, ó. Glória a Deus, né? Essa é a mensagem que a gente está passando para o inimigo. Glória a Deus, porque é Deus que cuida de nós. Então, se a figueira não florescer, se não tiver frutos, se não tiver alimento nos campos, ainda assim nós vamos nos alegrar porque nós temos fé. A fé que é produzida em nós através da presença de Deus. A fé que nos faz acreditar que o melhor de Deus está por vir. E sabe, irmãos, aqui em Hebreus, é lindo quando a gente está lendo o que aconteceu com esses irmãos. Mas lá, de repente, num determinado versículo, vai dizer assim: todos esses morreram sem alcançar a promessa. Aí dá uma tristeza. Será que a gente vai morrer sem alcançar a promessa? Será que Deus vai nos recolher antes da gente ver aquilo que a gente tanto ora acontecer? Mas aí Deus vem e fala aqui dentro do nosso coração. Se, assim como esses homens da fé deixaram uma herança para as nossas vidas de perseverança, assim nós temos que deixar essa herança para quem ficar, para os nossos filhos, para os nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes. Essa herança de fé que nos dá coragem todos os dias, porque fé é coragem. Coragem de levantar, de acreditar que o dia vai ser melhor, acreditar que a semana vai ser excelente, acreditar que esse ano Deus já preparou o melhor para as nossas vidas. E quando nós acreditamos, nós temos essa fé aqui dentro do nosso coração. Quando a gente tem ela aqui dentro, a gente já determinou a vitória. E se é para mim, se é para minha casa, se é para os meus filhos, para os meus netos que ainda não nasceram e vão demorar um pouco para nascer, aleluia, porque a semente está plantada. E é nela que a gente precisa se apegar, é nela que a gente precisa se agarrar. A gente precisa criar um ambiente de fé dentro de nós, da nossa alma, da nossa mente, porque quando a gente tem esse ambiente de fé, o medo bate em retirada. Então, se eu tenho que cumprir com um compromisso financeiro, eu tenho um boleto para pagar, que aqueles números não estão lá na minha conta, muito menos no meu bolso. Então, eu posso fechar os meus olhos e ir com a minha alma para dentro desse ambiente de fé. E eu vou dizer assim:
A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo o que Ele faz. Tudo que o Senhor faz é perfeito. E se a gente entregou a nossa vida nas mãos dEle, nós estamos agradando Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu agrado a Deus tendo fé. Acreditando que Ele está cuidando da minha vida. Ele está cuidando da minha saúde. Ele está cuidando da minha casa. Como diz aquele louvor, tu me adora, eu visito a tua casa. Eu visito a tua família. Eu visito a tua saúde. Tu me adora, ninguém mais vai te humilhar porque eu estou na sua causa. Eu sou o teu advogado. Daqui para frente é comigo. Daqui para frente sou eu. E assim nós agradamos a Deus. Assim nós agimos com Deus com gratidão. Assim a gente não pira mais, a gente não se perturba mais. A gente só entrega, respira e agrada a Deus. Porque a palavra dele vai dizer lá no versículo 6 do capítulo 11 ainda de Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele existe. Nós estamos nos aproximando de Deus todos os dias. Quando você sai da sua casa para vir para a igreja, quando você troca uma música do mundo por um louvor, quando você diz obrigado, Jesus. Quando lá no meio das pessoas lá do teu trabalho você diz glória a Deus. Você está se aproximando de Jesus. Quando você dobra os teus joelhos e agradece por aquilo que Ele vai fazer amanhã. Sabendo que Ele vai fazer porque Ele é fiel. Se tem alguém que é fiel, é Deus. Ele é fiel. E aí, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu Deus, quando eu ouvi esse versículo, eu agradeci tanto a Deus, porque olha só, às vezes a gente podia fazer mais, a gente podia se entregar mais, a gente podia deixar Ele trabalhar mais. Sabendo que Ele vai nos recompensar se nós buscarmos Ele. Tudo aquilo que a gente fizer com o nosso coração para Ele, nós estamos buscando Ele, Ele está recebendo tudo aquilo que a gente faz com o nosso coração. Não para impressionar ninguém, não para mostrar para ninguém, mas para Ele ver, para Deus ver. Porque quando a gente faz para Deus ver, é só Ele que vê. Se tiver que aparecer, é depois, mas Ele já viu. Porque Ele sonda, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe a intenção do nosso coração. E galardão diz que é uma recompensa por serviços valiosos. Quando a gente trabalha para Deus na obra do Senhor, para Ele. Quando a gente atende uma pessoa que está caída precisando de ajuda. Quando a gente abraça aquele que talvez pode ter tudo e menos um abraço. Quando a gente dá um sorriso para quem não tem nem um sorriso, quem sabe. Quando a gente faz tantas pequenas coisas e talvez nem se perceba que está fazendo, então Deus está recebendo. Eu lembro daquele videogame, daquele jogo dos irmãos Mário, que ele batia a cabeça no tijolo e saía um monte de moeda. Eu jogava, eu gosto de jogar. Se eu pudesse, eu jogava mais. Eu até disse para a pastora que ela disse que a gente vai ficar velho e vai querer um bicho, um cachorro, um gato. Eu disse, não, eu quero um videogame. Aquele joguinho você pensa assim que é Deus vendo. Você está fazendo, está pulando crédito lá para cima para Deus ver. É Ele que vai ver. Ele que vai receber. Aí então, quando chegar a hora que nós não sabemos nem o dia, nem quando, nem que horário vai ser, Deus vai nos receber. E Ele vai abrir a bolsa com o nosso galardão.
E então nós seremos valiosamente recompensados. Se for aqui, nessa terra, que nós possamos ver as bênçãos acontecendo, amém. Mas se não for aqui nessa terra, vendo o que vai acontecer, que nós, pela fé, nós cremos, então que seja para os que ficarem depois de nós verem. E que a gente possa deixar uma herança para aqueles que vão ficar. Minha mãe era de oração, meu pai era de oração. Eles estavam na igreja, eles estavam orando, eles estavam buscando. Tem dificuldade? Claro que tem, todo mundo vai ter dificuldade. Mas o segredo, o grande segredo, eu vejo assim, ó, que está acontecendo na minha vida. Porque todos nós temos algumas questões, sempre, né? A gente vem para Jesus, Deus transforma, Deus cura, Deus liberta. Mas a gente tem certas coisinhas que nos atrapalham no dia a dia. E uma delas, na minha vida pelo menos, é essa questão aí dos boletos. Eu sofro com eles. Mas eu decidi, e eu já vi resultado, entregar nas mãos do Senhor. Então, se você tem uma causa, você tem que entregar nas mãos do Senhor. Mas não pedir de volta ali quando você chegar ali. Entrega nas mãos do Senhor. É o grande segredo, é um segredo de vitória. Porque acrescenta na nossa fé, acrescenta na nossa vida e a gente aprende a depender dEle. Porque é Ele que faz por nós. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, eu convido você a vir aqui deixar no altar. Deixar a tua aflição, teu problema, deixar a tua doença, deixar os relacionamentos que às vezes te perturbam, te tiram a paz. Deixar os boletos também. Convido você a deixar aquilo que te tira a paz, aquilo que te perturba. Convido você a deixar a tua família aos pés do altar, porque é o Senhor que cuida. Se você não tem nenhum problema para deixar para o Senhor cuidar, deixa a tua vida para Ele cuidar daqui para frente. E você vai ver como é bom viver na presença do Senhor. Você vai ver quão diferente é entregar tudo na presença do Senhor. As coisas que em nome de pode Jesus. fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós pedimos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, os Teus cuidados. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós, como um pai querido cuida do seu filho. Nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra todos os dias o caminho de estar na Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor ministra no nosso coração e nos ensina todos os dias a acrescentar a fé, que é tão importante para a nossa vida, para podermos seguir, para podermos continuar, para podermos ter coragem e acreditar que amanhã vai ser melhor, que o Senhor tem preparado vai ser bem melhor. Se aqui ou fora daqui, se no Espírito, se lá no céu, o que o Senhor preparou já é bem melhor. Obrigado, Deus, pelo Seu agir em cada um de nós. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz lá em Mateus 28, no último versículo, que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor não diz que esteve, nem que vai estar. O Senhor diz: eu estou. Então eu creio que o Senhor está. E o Senhor está na minha vida, está na minha casa, na minha família. Está cuidando dos meus, está cuidando dos nossos. Em nome de Jesus, está cuidando do nosso ministério. Está na nossa alma, trabalhando todos os dias contra as hostes espirituais que nos atrapalham, que nos perturbam, mas nós vamos vencer, porque com o Senhor nós somos mais que vencedores. Oh Deus, muito obrigada, nós Te louvamos, Pai, por essa grande oportunidade de aprender mais de Ti, de ouvir a Tua voz e saber que sem fé é impossível Te agradar. Aleluia.